Dando prosseguimento ao nosso estudo, Por que Israel? Essa série de estudo, onde nós começamos falando Deus, Abraão, Israel, e hoje nós vamos estudar o propósito divino da aliança perpétua. Hoje eu estou aqui com a Bíblia de aplicação pessoal, editada pela CPAD, maravilhosa, quem gosta de estudar, é cronológica. Com paciência, vocês vão entendendo tudo o que essa Bíblia fala, os estudos e toda a sua maneira cronológica. Veja bem, em primeiro lugar, eu quero lembrar aos alguns seguidores que mandaram algumas questões, nós não estamos falando de política. Este assunto suscitou devido à tragédia recém-acontecida. Mas estamos fazendo o porquê Israel. Veja bem, Deus, ele manifesta o seu propósito com muitas maneiras ao seu povo. A história de Israel, ela é o relato do cumprimento das profecias bíblicas a respeito desse povo singular. Desde o pacto que Deus fez com Abraão, durante a dispensação da promessa, você lê em Gênesis capítulo 12 e versículo 1 ao 4, você vai ver o que foi que Deus prometeu nessa promessa, ou seja, nesse pacto, nessa aliança, quais foram as suas promessas. A primeira promessa, ele começa dizendo: de ti farei uma grande nação. É um versículo que todo mundo conhece, né? Esta promessa se cumpriu de três maneiras bem distintas. A primeira maneira cumpriu-se em Ismael, que é o pai dos árabes, através de Maalate, e outra versão chama Bezamate, e Esaú, conforme está escrito em Gênesis capítulo 28, versículo 9, quando diz que foi Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Então, é a primeira maneira como se cumpriu. A segunda maneira, na sua posteridade, como o pó da terra, ou seja, se refere aos hebreus, aos judeus. No capítulo 3 de Gênesis, o versículo 16, ele diz: e farei a tua descendência como o pó da terra. De maneira que alguém, se puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. É uma ironia que nós chamamos isto na hermenêutica, né? Quem vai conseguir contar? E a terceira maneira, na sua posteridade espiritual. A expressão as estrelas dos céus em Gênesis 22, 17, quando Deus falou que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Pronto aí, está o segredo. É Deus falou, está falado, não adianta questionar, não adianta estribuchar, não adianta correr, está falado na própria palavra de Deus. Isso significa, meus queridos, que todos os homens de fé, quer seja judeu ou em outra nação chamada gentios, como disse o apóstolo Paulo aos romanos, esta promessa das estrelas dos céus é para todo ser humano, que abraça, que rejeita. Por isso, aqueles que se revoltam contra Israel incorrem no perigo e já está debaixo da ira de Deus, e ela é irreversível. O povo não lembra que Deus tirou um rei do palácio e fez ele comer capim feito dos animais? Nabucodonosor. Ele se arrependeu e no capítulo 4 ele volta. E ele vai se retratar com Deus. E enquanto o homem estiver vivo, ele é digno, ou seja, ele pode se arrepender. Então, quando ele disse, Paulo falando aos Romanos, capítulo 4, versículo 16, Paulo disse o seguinte: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, não é mais a lei, a fim de que a promessa seja firme
a toda posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão. É muito simples a gente entender e é de balde bater contra. Então, uma curiosidade é que o apóstolo Paulo ele detalha aos Gálatas, capítulo 3, versículo 16, que ainda hoje é mal interpretado erroneamente por muitos. Vejamos quando ele diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Veja que Paulo não diz e as descendências, no plural. Ele diz e a sua descendência. Como falando assim de muitas, ele não fala a sua descendência, mas como uma só. Então ele disse, e a tua descendência, e se refere a Jesus Cristo. Então, aqui se confirma a promessa de redenção do pacto adâmico, como está escrito em Gênesis 3:15, que diz, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, são as promessas de Deus cumpridas, faladas e cumpridas. Então, que Deus continue abrindo a sua mente ou a nossa mente para que nós possamos compreender e sentar, deixa a política de lado, deixa de lado. E agora olha para o céu, examina a palavra de Deus, porque tudo aqui passa, mas a palavra de Deus continua para sempre. Continue me seguindo, deixando o seu like, compartilhando, deixando o seu comentário, é de suma importância. Uma coisa eu tenho certeza, que Deus já está te abençoando em nome de Jesus.